Bom, galera, essa é a última parte, tá, da aulinha sobre Revolução Industrial da gente. E eu queria retomar alguns pontos que eu deixei em aberto lá atrás. Quem não viu ainda, assista a segunda parte e no final eu digo quais foram as técnicas, os mecanismos que os capitalistas da época, os burgueses da época, utilizaram para obrigar os trabalhadores a se submeter àquele regime de trabalho industrial. Bom, o Thompson, Edward Thompson, que eu citei ele lá no começo do slide da aula, ele tem um livro chamado Costumes em Comum. É muito massa esse livro. E ele tem um capítulo que ele destina a explicar como era que a disciplina do trabalho no capitalismo foi introduzida. E ele diz que o principal instrumento que auxiliou esse processo foi o relógio. Olha que interessante. Vê só, o relógio ele já era um instrumento que já era utilizado já desde o final da Idade Média, principalmente na construção de prédios públicos, de fábricas, paróquias. No entanto, o relógio a pulso ele vai começar a ser comercializado no final do século XVII e popularizado no século XIX. Bom, por que o relógio se torna o principal instrumento de dominação? Gente, não preciso nem dizer. O relógio, ele começou a ser um instrumento primordial para o capitalista na época, porque ele poderia regularizar a hora de entrada, a hora de saída, a hora dos intervalos para a refeição. Refeição que naquela época, minha gente, refeição não é que o capitalista ele desce para o seu trabalhador um banquete na hora, ou um horário do lanche, não, nada disso. O lanche dos trabalhadores nesse primeiro momento é álcool. Sim, há um surto de alcoolismo generalizado na Inglaterra nesse período. Por quê? O álcool ele é uma bebida calórica. Se você, quem bebe aí, sei lá, se você beber um copo de cerveja, dois, três, você vai ver que sua fome pode até passar, porque ele é um alimento, né? Uma bebida altamente calórica. Então era mais barato que o pão na época, então os trabalhadores bebiam. Por um lado, era porque ele era calórico, e por outro, ajudava a trabalhar um pouco mais quando se estava embriagado. Então, o relógio ele foi extremamente importante, o relógio de pulso foi extremamente importante para que os trabalhadores pudessem, pouco a pouco, ter como referência de tempo a hora do relógio. Ah, Vinícius, mas sempre foi assim? Não, sempre foi assim não. Antes do século XVIII, os camponeses, os trabalhadores artesãos, etc., não marcavam o tempo pelo relógio. E marcavam o tempo como? Marcavam o tempo a partir, como diz o Thompson, de trabalhos domésticos. A vida cotidiana era o grande espelho de tempo para eles. Quer dizer, o Thompson é interessante que ele começa a citar vários exemplos. Ele começa a dizer, por exemplo, o quebrar de ovos. É um instante, então as pessoas na Inglaterra dizem, daqui a alguns quebrar de ovos eu vou, daqui a alguns instantes, né? Tirar leite de vaca, por exemplo, demorava, sei lá, uns 5, 6 minutos. E aí eles convertiam isso, assim, né? Então, daqui a pouco eu vou, mais ou menos isso. Então, o mundo vocabular com relação ao tempo antes do século XVIII se baseava nessas atividades e não no relógio. O capitalista vai introduzir, vai popularizar de maneira deliberada o relógio para que esses trabalhadores possam acordar cedo da manhã, possam, enfim, ter uma vida regrada agora pelo relógio. É interessante que nesse período há muitas manifestações que muitos trabalhadores quebravam relógios. Há uma manifestação inglesa chamada Santa Segunda-feira, para nem dizer, que era uma revolta que eles não queriam trabalhar na segunda-feira e tal. Enfim, então esse tempo regrado também gerou muitas reações. E é isso que a gente vai ver um pouco mais agora, certo? Bom, aqui eu coloquei um contraste entre as vidas para a gente ter ideia de quão a desigualdade produzida pelo capitalismo nessa época foi realizada. Então, de um lado, nós temos uma gravura aí, da segunda metade do século XIX, que mostra uma família burguesa jantando, fazendo um piquenique, enfim. E de outro lado, um cortiços, né, uma cidade operária, vivendo na maior miséria, sem nenhuma qualidade de vida ou algo digno de se viver.
Então, por isso eu achei legal trazer 3 autores aqui que discutem de uma maneira interessante esse período histórico que a gente está analisando. O, o, o Michel Bedeau, que é um historiador francês, ele vai dizer: os jornais de Dublin de 1826 dizem: reina aqui uma epidemia entre o povo. Os doentes que são levados ao hospital saram assim que eles dão pão que lhe dão de comer. Assim, a doença deles é a fome. Não é preciso ser feiticeiro para adivinhá-lo. Já que eles saram assim, que encontrem o que comer. Então, é impressionante para a gente ver como as pessoas passavam fome naquela época e como reinava uma desigualdade imensa. Esses 2 últimos que eu citei, um é o Engels, que é uma pessoa que testemunha, é um intelectual, que ele vai testemunhar esses acontecimentos e ele vai relatar em seu livro a situação da classe trabalhadora inglesa. Ele tinha 24 anos como escrever esse livro e aqui ele nos diz: as grandes cidades são o foco do movimento operário. É nelas que os operários começam a refletir na situação deles e na luta. É nelas que se manifestou inicialmente a oposição entre proletariado e burguesia. Então aí ele já começa a falar dessas insatisfações do operariado, dos trabalhadores urbanos, com relação a esse regime de trabalho. Certo? E por último nós temos o Goethe, que era um médico muito famoso na França, e ele escreveu um livro que relata muito dessas condições na época. O bacana de ter trazido tanto o Engels como o Goethe foi para a gente ter uma ideia de como é que essas pessoas que vivenciaram esse período relataram sobre ele. Aqui ele diz: viver para ele é não morrer. Além do pedaço de pão que deve alimentá-lo e a sua família, além da garrafa de vinho que deve lhe tirar a consciência de suas dores por um instante, lembrando aquela questão do alcoolismo, né? Ele nada pretende, nada espera. O proletariado entra no quarto miserável onde o vento assobia através das frestas. E após ter suado no trabalho, depois de uma jornada de 14 horas, ele não mudava de roupa ao voltar para casa porque não tinha outra. Certo? Então a gente tem que perceber que não eram só os trabalhadores que identificavam aquela miséria. Os setores médios e até mesmo os jornais conservadores denunciavam em alguma medida aquela exploração do trabalho. Tá, gente? Bom, e claro, o Hobsbawm é um autor muito interessante que ele vai dizer o seguinte. Ele diz que havia 3 alternativas para os trabalhadores naquela época. A primeira alternativa era qual? A aceitar aquela condição de penúria extrema e tentar viver da forma que dá. Né? Uma segunda alternativa era se rebelar contra aquele sistema. Era se tentar se organizar de alguma maneira, que era criminalizado. Lembremos que em 1799 é criada, se eu não me engano, é a Lei dos Pobres, que é uma lei que determina a proibição de associações dos trabalhadores. Então, os trabalhadores não podem se reunir em sindicatos, em organizações, não podem fazer greve, isso era tudo criminalizado. O Estado, mais uma vez, em parceria com a burguesia, certo? Pleiteia essas leis para assegurar a propriedade privada dos meios de produção, para assegurar o lucro desses empresários, tá bom? Então, essa é uma das alternativas que o Hobsbawm nos diz: o trabalhador poderia se unir a outros trabalhadores e tentar de alguma maneira reivindicar seus direitos. E uma terceira possibilidade era dele se converter às religiões mágicas do protestantismo na época. É interessante, gente, mas o protestantismo na época, a Igreja Católica também, mas a Igreja Católica só vai conseguir fazer isso nos países de Gales, na época. Bom, no país de Gales, quer dizer. E aí, o que era esse protestantismo mágico? Era quase que algo místico, e que os protestantes falavam: olha, você deve aceitar a sua situação, porque você vai para o reino do céu. É muito parecido com os neopentecostais hoje. É muito interessante o discurso. Quer dizer, o trabalhador
aceitava aquela condição de miséria, e aí ele ia ter que alentar, né, tentar diminuir aquela sua dor, tentar negar também, né, a sua posição na sociedade através da religião. Então isso também foi um traço muito forte. O Enem não vai cobrir essa questão das religiões, porque isso é uma discussão um pouco mais complexa. Mas é interessante a gente ver essas três vias que o trabalhador poderia ter. E aqui a gente vai ter uma forte repressão do Estado moderno, liberal, aos trabalhadores, suas associações. Eu já falei aqui da lei de 1799, mas havia muitas outras. Qualquer motim, qualquer reivindicação, a polícia ou a Guarda Nacional do respectivo país ia lá para tentar prender ou até mesmo matar, como foi o caso dos ludistas, que muitos morreram em nada muito distante da nossa realidade, né? Quer dizer, um trabalhador que tenta lutar contra os seus direitos que estão sendo tirados, principalmente por esse governo e pelo governo do seu Temer, quando vão para a rua tem que ser açoitado, né? A polícia tem que ir lá bater. Então, é interessante, né, a gente começar a refletir sobre a posição do Estado burguês, do Estado moderno, nesse novo capitalismo industrial. Lembrando que não é mais aquele Estado monárquico, tá, gente? Sim, um outro ponto é o desprezo e o temor, ao mesmo tempo, essa relação, né, dúbia aí dos capitalistas com os trabalhadores. Claro, gente, a classe trabalhadora inglesa é imensa. Diria que é o que? 85, quase 90% da população. O resto é classe média e burguês, ou aqueles pertencentes ao Estado burguês. Então, por isso, não à toa, a burguesia se via também com medo dos trabalhadores e de suas associações. Por isso que uma greve dos trabalhadores, ou um grande sindicato, um grande partido político, suscitava um temor muito grande entre os capitalistas da época. Bom, você também tem sucessivas baixas no salário dos trabalhadores, sim, exatamente. Até porque quanto mais baixo o seu salário for, maior o lucro que o burguês ele vai ter. Então, era muito comum. A gente vai falar um pouco sobre mais-valia, que é um conceito que cai com certa recorrência na próxima aula, quando eu for falar de marxismo. Mas a mais-valia é basicamente isso. Ela se dá de duas formas, né? Ou você diminui os salários, ou você mantém os salários, mas aumenta a produção. Então, aumenta o tempo da produção, meu lucro é maior sem mexer no seu salário, mas você, em compensação, trabalha mais. Certo? Então, era muito frequente isso. Hoje também isso tá? Vemos e convenhamos. Muitos trabalhadores se entregavam ao alcoolismo, exatamente, gente. O álcool, eu não sei se eu já falei isso antes, tá? O álcool era uma forma era uma forma não só de se embriagar, de ficar bêbado, mas o álcool é uma substância potencialmente calórica. Então era muito melhor para o trabalhador, ao invés de comprar pão, que o pão era mais caro, comprar bebida, porque a bebida era mais barata, e aí ele consumia essa bebida, aquilo ali tirava a fome dele, em compensação deixava ele bêbado, etc. E tentavam fugir um pouco daquela realidade. O alcoolismo, ele era condenado de maneira moralizante, não só das classes dominantes, mas também das primeiras organizações trabalhistas na época. Sim, as primeiras organizações trabalhistas, a gente vai ver isso mais à frente, a AIT, né, a Associação Internacional dos Trabalhadores, ela condenava o alcoolismo porque os trabalhadores, para poder se organizar, deviam ter uma certa disciplina militante, então eles deveriam ter esse compromisso e tal. E o alcoolismo distanciava esses trabalhadores do compromisso com a sua classe. Bom, falta de saneamento básico, eu já falei isso com relação às cidades operárias. Não tinha nenhum saneamento básico. Essa preocupação só ocorreu, já falei isso na segunda aula, quando a malária e a cólera chega nas regiões mais ricas da Inglaterra, e aí torna uma preocupação pública, vamos dizer assim. Bom, aqui a gente vai ter as primeiras reações dos trabalhadores. Aqui a gente vai analisar o movimento ludista e o movimento cartista, que cai feito água. Cai feito folha de pé de manga no Enem. Para quem tem pé de manga sabe do que eu estou dizendo. Bom, o movimento ludista,
Ele é um movimento operário, de tradição operária, que se inicia principalmente naqueles trabalhadores que confeccionavam meias no centro-oeste da Inglaterra. E ele se dá por um movimento espontâneo, ele não tem primeiramente uma organização à frente. Só depois que o seu organizador, o Ned Ludd, né, que é o líder desse movimento, ele vai agrupar melhor esse setor trabalhista. Então, qual é a primeira insatisfação? Havia várias satisfações. Quando a gente fala no ludismo, a gente associa a quebra de máquinas, que aconteceu de fato, e muito, não só quebra de máquinas. Palácios inteiros foram incendiados, casas de burgueses foram quebradas, enfim, o custo que esse pessoal deu não foi brincadeira. Mas quando a gente pensa no ludismo, a gente pensa, não, o que a gente pensa? Que eles quebraram as máquinas porque as máquinas estavam roubando o trabalho dele. De fato, isso também estava acontecendo. Como eu falei lá na primeira aula, era interessante desenvolver a tecnologia para que assim eu não ficasse tão dependente da mão de obra. E isso foi feito na prática. Então os trabalhadores da Inglaterra não estavam, muitos deles eram despedidos em massa em substituição de máquinas. Mas não só, não era uma reivindicação apenas por isso. Você também tinha uma reivindicação para melhores salários, melhores condições de vida, menor carga horária, né, nas jornadas de trabalho, e também uma disciplina menos dura com relação aos trabalhadores. A gente tem que lembrar o seguinte, quando eu falei, os trabalhadores tinham uma disciplina de trabalho muito grande, e isso os trabalhadores da Inglaterra não queriam. Então, isso também era uma das pautas do movimento ludista, certo? Então, é essa constelação de exigências que formaram esse movimento chamado ludistas. Então, os objetivos eu coloquei aí: contrário à mecanização do trabalho, a industrialização intensa em novas tecnologias, é um ponto também, e destruição de máquinas industriais. É muita coisa que é destruída. Agora, atenção, atenção. As máquinas industriais não é tipo, todo mundo louco quebrando tudo. Não é isso. Eles só quebravam máquinas industriais. Se dentro de uma fábrica tivesse uma fábrica doméstica que não pôsse em risco o seu local de trabalho, a sua porção numa fábrica, eles não quebraram. Apenas fábricas industriais, ok? Aqui uma canção ludista, né, muito conhecida na época, está no livro da Margaret Hago. Aqui os ludistas cantavam, né? Noite após noite, quando tudo está tranquilo e a lua se esconde por trás da colina, marchamos para realizar nosso desejo, com machado, lança e fuzil. Ó, meus valentes cortadores, o que com golpes fortes as máquinas de cortar destrói. Ó, meus valentes cortadores. Bem legal aí esse trecho da canção que eles iam quebrando tudo e iam cantando essa música. Não podemos esquecer que a repressão policial nessa época era imensa, gente, tá? Então, boa parte do Ludd mesmo foi condenado, certo? O Ludd foi condenado à morte pelo parlamento inglês. Então, muitos desses morreram, muitos desses apanharam em suas manifestações. Nada diferente de hoje, né? Se você for um trabalhador e você, junto com o seu partido político, junto com o seu sindicato, for para a rua, espere a polícia, no mínimo, enchendo você de bala de borracha, ou no melhor dos casos, né? Bom, aqui um relato da época muito legal. Isso aí está no livro do George Roode. Ele é um historiador inglês e ele dá uma declaração de um jornal que denuncia aquela prática, né? O jornal, a grande imprensa, que também tinha os interesses do grande capital, começa a denunciar essas pessoas. Da mesma maneira que a Rede Globo fica dizendo que os vândalos estão quebrando tudo, os vagabundos estão quebrando tudo, quando os trabalhadores começam a se indignar com suas condições de trabalho. Aqui ele diz, deixa eu tirar minha cara aqui para a gente ler. Bom, aqui ele diz, o jornal, né? Na tarde de sexta-feira, por volta das 4 horas, uma grande multidão de manifestantes atacou repentinamente a tecelagem pertencente ao senhor Joseph Goddard, em Edwardsley.
cerca de 20 quilômetros desta cidade, e logo ocuparam a fábrica, que não estava protegida. Imediatamente a incendiaram, e todo o edifício, com suas valiosas máquinas, tecidos, etc., foi totalmente destruído. Os prejuízos sofridos são enormes, tendo só a fábrica custado 6.000 libras. A razão que motivou esse ato horrível foi, como em Middleton, a tecelagem a vapor. Tá vendo aí a quebra dessas máquinas que tiraram seus empregos. Com esse acontecimento terrível, 2 dignas famílias sofreram pesadas e irreparáveis perdas. Olha, coitados, né? E um número considerável de pobres ficou desempregado. É aquele velho discurso moral da burguesia, até hoje, né? Quer dizer, não, se você quebra uma fábrica, você está tirando o emprego desses pobres, como se os capitalistas tivessem algum tipo, né, de condolência, algum tipo de solidariedade com os mais pobres. Mas enfim, continuemos. Os amotinados parecem dirigir sua vingança contra todas as formas de aperfeiçoamento em máquinas. Homens equivocados. O que teria sido este país sem tais progressos? Nenhum dos incendiários foi preso. Nem havia qualquer soldado naquela parte do país. É muito interessante isso, né? Como é que você tem uma continuidade ainda desse discurso nas grandes mídias, né? Então são os equivocados, manifestantes loucos, enfim, né, gente? A gente já está acostumado a ver isso. Bom, aqui o cartismo ele é um pouco diferente do ludismo. Agora, atenção, quando a gente fala do cartismo, é um movimento, né, só fazer a introdução, liderado por esses dois, cadê eles? Por esses dois rapazinhos, o William Lofty e o Edward Connor. Esse movimento, ele tinha uma característica, ele implementou a Carta do Povo, e que você tinha, se eu não me engano, eram 6 exigências, né, que eu citei aqui, para o parlamento inglês. Então era um movimento que pressionava o parlamento para que o parlamento pudesse, de certa maneira, compreender as exigências desses trabalhadores. Agora veja só, não foi um movimento meramente parlamentar. O pessoal foi lá com a cartinha, entregou para o parlamento. Não é bem assim, tá? O cartismo também se assemelha muito ao ludismo. O cartismo também teve muita luta, muita disputa, muita quebra de máquinas também, certo? Mas a grande diferença é justamente essa formalização maior de seus objetivos. E quais são? Na Carta do Povo tinha escrito, né, que eles pretendiam uma regulamentação do trabalho infantil e feminino, quase que uma regulamentação, e posteriormente o fim do trabalho infantil, e uma regulamentação para que as mulheres trabalhassem menos, certo? Realizar reformas no parlamento. Essas reformas eram para justamente permitir que os trabalhadores pudessem voltar. Aqui eu coloquei o sufrágio universal, porque antigamente só quem podia votar era quem tinha muito dinheiro ou muita terra, e eles também pudessem ser eleitos, né? Dentro do parlamento, pudessem virar congressistas, e aí ser mais fácil também eles pudessem implementar suas próprias exigências, né, suas próprias pautas. Diminuir jornada de trabalho para 10 horas, né, e participar cada vez mais da vida política. Atenção, nem sempre esses movimentos populares tinham uma raiz no socialismo. É exatamente isso, gente. Nem o ludismo, nem o cartismo. Veja só, a gente não pode identificar os dois como eram movimentos tipicamente socialistas. Não, muitos movimentos dos trabalhadores não eram em prol de um socialismo, e sim em prol do fim do capitalismo, sim, mas não do início de uma sociedade socialista. Muitos desses movimentos queriam voltar ao seu que era no século XVIII, porque no século XVIII você não tinha essa expropriação tão grande do campo, como aconteceu com os cercamentos, e você também tinha vigência do direito consuetudinário, que ainda era devido da Idade Média. O que quer dizer isso? Muitas vilas urbanas também, tá? Mas principalmente no campo,
você vivia o quê? Você tinha um abastecimento de pão, um abastecimento de cereais, e muitos desses trabalhadores não pagavam por esse alimento, porque isso geralmente ficava abastecido na igreja, e aí você trabalhava e recebia em troca esses alimentos. Agora você tem que pagar. Ou seja, agora você tinha uma dependência muito maior no mercado, e muitos desses trabalhadores não aceitavam isso, e aí se rebelavam. Mas a gente não pode homogeneizar esses movimentos como não eram movimentos tipicamente socialistas, que queriam o fim do capitalismo e uma nova sociedade. Evidentemente, boa parte desse movimento tinham sim esse caráter socialista. A gente vai ver isso na parte de doutrinas do século XIX, na linha sobre doutrinas. Mas, atenção, nem todos esses movimentos tinham como vislumbre final uma sociedade socialista. Tudo bem? Bom, aqui é um trecho do George Rudi que ele vai dizer um pouco sobre o cartismo. Aqui ele diz: os líderes cartistas pensaram melhor e mudaram a convocação para greves simbólicas. E houve então paralisações e manifestações dos fiandeiros de Bolton e Durham e dos mineiros de Northumberland, bem como motins em Birmingham e Manchester e Maxfield, em julho e agosto. Esse trecho eu selecionei para vocês, do George Rudi, né? O livro dele eu me esqueci agora. Enfim, depois eu posso dizer para vocês. As multidões vão à rua, o nome do livro dele. E é justamente para aparecer esse caráter que os cartistas não eram só um movimento parlamentar. Houve muita luta e houve muita disputa política e manifestações, ok? Bom, aqui são os principais líderes do movimento, o responsável por escrever a Carta do Povo, William Lovett, e o Edward Conner. Foram os dois aí principais, os primeiros, na verdade, líderes dessa manifestação. E por último, gente, para acabar a nossa aulinha, finalmente, tô cansado pra caramba aqui, mas tem que gravar aula de doutrinas. Enfim, é sobre as revoluções de 1848. Cara, essa revolução aqui é imperdível, certo? Então, o tempo já está correndo, mas vamos ver aqui quais são as principais características dela. Vamos lá. As revoluções de 1848, elas têm inicialmente um caráter liberal. A gente tem que lembrar da aulinha sobre a Revolução Francesa, tá? Por isso que não pode perder. No final do período napoleônico, é assinado a Santa Aliança, que são assinadas por 5 grandes monarquias naquele período, que tentavam barrar a ideologia liberal da Revolução Francesa, certo? Então, a Revolução de 1848 foi uma retomada do ideal liberal, abandonado na Revolução Francesa e agora restaurado. Então, a Confederação da Alemanha, a Península Ibérica, a Península Itálica, França, Império Otomano, Grécia, Sicília e muitos outros países da Europa, Rússia também, em menor nível, né? Quiseram por fim as monarquias absolutistas. Então, os liberais estavam à frente desse movimento num período inicial, certo? Bom, nesse momento eles queriam destronar as monarquias absolutistas e queriam substituí-las por democracias republicanas, certo? Ou monarquias constitucionais, mais liberais. No entanto, essas revoluções, no início de caráter liberal, foram fracassadas, né? Na Confederação Alemã, ela fracassou. Na Península Itálica, que tinha como inimigo aí os Bourbons e os Habsburgos, fracassou também. Na França de Luís XVIII, fracassou também, né? No Império Otomano, em todos os países fracassou. Só que, o que acontece? Nós vamos ter um segundo momento dessa revolução. O primeiro momento era de pôr fim às monarquias absolutistas, ainda vigentes naquela época. Porque o capital queria o capitalismo, para que ele pudesse funcionar bem, ele não queria mais os entraves do Estado monárquico e queria um novo Estado. Esse Estado, sim, o capitalismo ele não é contra. O capitalismo real,
Os idealistas dele falam outra coisa. Mas o capitalismo real, ele quer esse Estado moderno. No entanto, essas manifestações liberais foram acompanhadas de outros grupos, que foram os revolucionários de fato, que é o povo que foi para a rua mesmo, que foi os socialistas, os comunistas e os anarquistas. Esse pessoal que eu vou falar lá na outra aula sobre doutrinas, foram o pessoal que pegou mesmo em arma e foi na rua mesmo combater essas monarquias. No entanto, eles não queriam uma democracia apenas, eles não queriam uma democracia republicana. Eles queriam uma democracia radical. Eles queriam que essa democracia radical pudesse colocar em prática reformas substanciais. Aí, essa característica é o segundo momento da Revolução, que os grupos populares começam a ganhar mais representatividade e começam a pôr medo até mesmo os liberais. E o que acontece? Os liberais abandonam a Revolução e se juntam com os conservadores, com tanto os monarquistas quanto a aristocracia mais conservadora. E aí os liberais, eles começam a ter medo que essa revolução social possa pôr fim ao capitalismo, à propriedade privada dos meios de produção. Quem vai falar agora lá na aula sobre doutrina o que é isso, propriedade privada dos meios de produção, tá bom? Então não perca a aula sobre doutrinas. Então, os comunistas e socialistas estavam colocando medo nessa galera, nos liberais e nos conservadores. É aí, em 1848, que o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx é escrito, e aí ele escreve: um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. Exatamente, o espectro dessa nova sociedade agora paira sobre a Europa. E aí os liberais se unem com as monarquias. Muitas monarquias depois vão virar repúblicas. A Alemanha depois ela vai ser consolidada juntamente com a Itália e tal. A gente vai ver isso na próxima aula, sobre imperialismo e tal. Mas essa revolução é extremamente importante nesse sentido, tá certo? E aqui, por último, eu trago novamente, né, eu abri a aula com um trecho do Luiz Edmundo Moraes e vou acabar com ela. Aqui o Luiz Edmundo fala sobre essa Revolução de 1848, e aqui ele diz: consolidou-se então, outra herança de 1848, a percepção cada vez mais compartilhada pelos conservadores de que o programa liberal moderado, se bem controlado, o programa liberal, aquele que as monarquias absolutistas não queriam, né, na aliança, na Santa Aliança, né, não queriam que o liberalismo chegasse nas suas monarquias. Eles começam a rever isso aí. Olha, o projeto liberal, burguês, é melhor para a gente, porque aí a gente, se a burguesa faz parte desse comércio, né, e é pior para a gente se a gente deixar com que esses grupos revolucionários tomem o poder. Então, há uma aliança entre os liberais e os conservadores nesse processo. Aqui ele continua. De que o programa liberal moderado, se bem controlado, poderia ser menos corrosivo para a ordem social estabelecida do que os programas democráticos ou socialistas. Com isso, o liberalismo se tornava cada vez mais palatável para as velhas elites políticas europeias. Então essa é a grande ironia desse período. Mas o nosso querido Hobsbawm também fornece uma interpretação, uma outra interpretação sobre esse período. Aqui ele diz: as revoluções de 1848 deixaram claro que a classe média, liberalismo, democracia política, nacionalismo e mesmo as classes trabalhadoras eram, naquele momento em diante, presenças permanentes no panorama político. A derrota das revoluções poderia temporariamente tirá-los do cenário, mas quando reapareciam, determinavam as ações mesmo daqueles estadistas que tinham menos simpatias por eles. Então, gente, esse foi o principal, a principal herança de 1848. A partir de agora, depois de 1848, qualquer governo que tentasse se manter, direto ou indiretamente, ele teria que tratar da classe média, ele teria que falar sobre o nacionalismo, ele teria que falar sobre classe trabalhadora de alguma maneira, por bem ou por mal, ele teria que falar. Então, vai, após 1848, ser escritas também, novas constituições que abarquem toda a população. E não só agora, como nas monarquias absolutistas,
que nem tinha Constituição na época, né? Só queriam governar para si, certo? E aqui, por último, a gente não pode esquecer das conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras do século XIX, que com muita luta, com muito suor, conseguiram certas conquistas, certos direitos. Aqui eu vou listar rapidamente aqui. Em 1933, você teve aí a redução do trabalho infantil, que era antes de 10 a 13 anos, para 40 horas semanais e 14, 18 a 60 horas 9 semanais, certo? Isso é um absurdo hoje, mas naquela época já era uma conquista. Em 1942 proibiu o trabalho infantil e feminino nas minas, muito importante. Em 1946 suprimiu os impostos sobre cereais importados. Em 1947 estabeleceu uma jornada de trabalho para 10 horas, que é um absurdo. Uber trabalha mais do que isso hoje, né? Olha aí, gente. Se não se unir, vai trabalhar mais 10. E nesse governo, nem te falo. Bom, limitou o trabalho das mulheres a 56 horas e meia nas fábricas de algodão e 60 nas outras. É um absurdo na época, para hoje, mas na época era uma conquista. E pode voltar a ser o que era hoje, viu, gente? Se a classe trabalhadora não se unir em sindicatos, em suas organizações trabalhistas, em suas associações, não tiver capacidade de organização, não tenha dúvida. Bolsonaro está mostrando muito bem isso. Né? Bolsonaro está mostrando muito bem isso. A classe trabalhadora está extremamente desmobilizada e aí, meu amigo, direito trabalhista tirado dia e noite, sem dó. E por último, em 1919, estabeleceu uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Certo, gente? Então, um forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas 3 aulinhas sobre a Revolução Industrial. Qualquer coisa, falar com os monitores ou falar comigo, enfim. Não sei se vocês têm meu contato, enfim. Né? E daqui a pouquinho eu vou tomar um banho agora, né? Porque eu mereço. Né? Comer alguma coisa e aí eu volto para dar uma aulinha para vocês sobre doutrina século XIX, tá bom? Beijão, tchau, tchau, até a próxima.